Professor Tudão, professor Wilson Augusto Cortez, em parceria com o SOS Curso e o SOS Áudio Concursos. Vamos falar agora sobre o Decreto 6.022, de 22 de janeiro de 2007, aquele que institui o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, considerando o disposto no artigo 37, inciso 22 da Constituição, e nos artigos 10 e 11 da medida provisória número 2200/2, de 24 de agosto de 2001, e nos artigos 219, 1179 e 1180 do Código Civil Brasileiro, a Lei Federal 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Fica instituído o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. Artigo 1º. Artigo 2º. O SPED é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante um fluxo único computadorizado de informações. Parágrafo 1º. Os livros e documentos de que trata o CAPT serão emitidos de forma eletrônica, observado o disposto na medida provisória número 2200-2, de 24 de agosto de 2001. Parágrafo 2º. O disposto no CAPT não dispensa o empresário e as pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, de manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos na forma e prazos previstos na legislação aplicável. Artigo 3º. São usuários do SPED: 1. A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 2. As administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante convênio celebrado com a Secretaria da Receita Federal. E 3. Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta e indireta que tenham atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive as imunes ou isentas. Parágrafo 1º. Os usuários de que trata o CAPT no âmbito de suas respectivas competências deverão estabelecer a obrigatoriedade, periodicidade e prazos de apresentação dos livros e documentos por eles exigidos por intermédio do SPED. Parágrafo 2º. Os atos administrativos expedidos em observância ao disposto no parágrafo 1º deverão ser implementados no SPED concomitantemente com a entrada em vigor desses atos. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º não exclui a competência dos usuários ali mencionados de exigir a qualquer tempo informações adicionais necessárias ao desempenho de suas atribuições. Artigo 4º. O acesso às informações armazenadas no SPED deverá ser compartilhado por seus usuários no limite de suas respectivas competências e sem prejuízo da observância à legislação referente aos sigilos comercial, fiscal e bancário. Parágrafo único. O acesso previsto no CAPT também será possível aos empresários e às pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, em relação às informações por eles transmitidas ao SPED. Artigo 5º. O SPED será administrado pela Secretaria da Receita Federal, com a participação de representantes indicados pelos usuários, de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 3º. Parágrafo 1º. Os usuários do SPED, com vistas a atender o disposto no parágrafo 2º e no artigo 3º, e previamente à edição de seus atos administrativos, deverão articular-se com a Secretaria da Receita Federal por intermédio de seu representante. Parágrafo 2º. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, no Ministério da Fazenda, poderá solicitar a participação de representantes dos empresários, das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, e de entidades de âmbito nacional representativas dos profissionais da área contábil e das atividades relacionadas ao SPED. Artigo 6º. Compete à Secretaria da Receita Federal: 1. Adotar as medidas necessárias para viabilizar a implantação e o funcionamento do SPED. 2. Coordenar as atividades relacionadas ao SPED. 3. Compatibilizar as necessidades dos usuários do SPED. E 4. Estabelecer a política de segurança de acesso às informações armazenadas no SPED,
observado o disposto no artigo 4º. Artigo 7º. O SPED manterá ainda a funcionalidade de uso exclusivo dos órgãos de registro para as atividades de autenticação de livros mercantis. Artigo 8º. A Secretaria da Receita Federal e os órgãos a que se refere o inciso 3 do artigo 3º expedirão em suas respectivas áreas de atuação normas complementares ao cumprimento do disposto neste decreto. Parágrafo 1º. As normas de que trata o caput, relacionadas a layouts e prazos de apresentação de informações contábeis, serão editadas após consulta e, quando couber, anuência dos usuários do SPED. Parágrafo 2º. Em relação às informações de natureza fiscal de interesse comum, os layouts e prazos de apresentação serão estabelecidos mediante convênio celebrado entre a Secretaria da Receita Federal e os usuários de que trata o inciso 2 do artigo 3º. Artigo 9º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, Brasília, 22 de janeiro de 2007. Bons estudos. Professor Wilson Cortes, em parceria com SOS Curso e SOS Áudio Concursos. Fiquem com Deus e até a próxima.